no YouTube. E quem não pôde participar da aula vai poder assistir. Viu? Boa tarde, Rocha Nascimento. Então, pessoal, é o seguinte. A semana 2 do PET 4 falou muito sobre separação de misturas. E é uma coisa assim, muito importante para a nossa sociedade que existam esses métodos de separação de mistura, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma mistura que antigamente era muito praticada, uma separação de mistura que antigamente era muito praticada, mas hoje em dia é muito raro a gente ver isso, era uma pessoa pegar ali um monte de feijão e ficar pegando, né, fazendo uma catação, vamos dizer assim, que é o nome correto, uma catação separando os feijões bons dos feijões ruins ou das pedrinhas que estavam ali no feijão. Então isso era uma coisa muito comum, né? Um outro exemplo de separação de mistura é um garimpeiro que vai garimpar ali e fica ali com uma espécie de peneira, né? Parece uma peneira, mas não é uma peneira não. E fica ali com uma espécie de peneira tentando separar o ouro, né? As pedrinhas de ouro das pedrinhas normais. Então isso também é um tipo de separação de mistura, né? Então a gente vai falar um pouco sobre separações de mistura, né? Então, pessoal, é o seguinte. Então aqui a gente está tendo aqui olhando aqui, ó, isso aqui é um equipamento utilizado para fazer uma separação chamada de destilação. Então é um equipamento bem interessante aí, bem conhecido, né? Bem famoso, que é um destilador. E aqui, pessoal, a gente vai descendo até chegar nas atividades, que é onde a gente vai realmente corrigir, certo? Então eu vou só apagar essa tela aqui. Talvez eu vou usar essa tela aqui para explicar para vocês. Pessoal, então a primeira pergunta fala o seguinte: qual a importância dos métodos de separação para a sociedade? Então, qual que seria a importância dos métodos de separação para a nossa sociedade? Só para a gente ter uma noção aqui, gente. Professor, qual semana? Essa aqui é a semana 2 do PET 4. Obrigado. Beleza. Pessoal, então, só para a gente ter uma noção aqui, o petróleo, né, que é bastante conhecido aí, né, ele é extraído na sua forma bruta. E na sua forma bruta, o petróleo ele não serve para nada. Ele não tem utilidade. Na sua forma bruta, ele não serve para nada. Sabia disso? Então, como que a gente faz para utilizar o petróleo? Por que o petróleo tem tanto valor assim? Olha aqui essa imagem aqui, ó. Tá dando para vocês enxergar direitinho? Tá dando. Pessoal, tá dando para enxergar direitinho essa imagem aqui? Vocês conseguem ver o que está escrito aqui, ó? Tá dando pra ver. Sim. Então tá bom. Gente, então o petróleo ele passa por um processo de destilação fracionada, certo? Então, o que eles fazem no petróleo? Eles pegam o petróleo bruto, que está aqui onde eu estou passando o mouse, ó, e esse petróleo bruto ele vai ser aquecido. E os líquidos que fazem parte do petróleo, as substâncias, elas vão evaporar, certo? E à medida que ela vai evaporando, ela vai saindo por algumas
algumas tubulações, né? Quanto mais rápido essa substância evapora, mais alto vai ser o orifício onde ela vai sair. Então aqui, pessoal, o primeiro que sai aqui, ó, do petróleo é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. É o gás de cozinha. Então todo mundo, praticamente todo mundo em casa tem um botijão de gás. Se não fosse a destilação fracionada, esse método de separação de mistura, a gente não teria esse botijão de gás dentro de casa, certo? Então, a coisa que sai aqui, ó, antes do gás, que sai depois do gás, né, no caso aqui de cima para baixo, é a gasolina. Então, a gasolina também, não precisa nem falar, né, gente? Todo mundo conhece. Aí a gente tem, pessoal, a nafta, que eu não me lembro direito bem o que é, certo? Essa nafta aqui pode ser uma graxa, que aqui não tem. A graxa não está aqui, mas eu não me lembro muito bem o que é essa nafta. Mas a gente tem aqui, ó, combustíveis de aviões, né? O diesel, combustível para navio, o óleo lubrificante, e aqui não está desenhado aqui, mas o primeiro aqui é o piche, que é usado para fazer o asfalto, certo? Então, todas essas coisas, pessoal, que eu falei aqui, elas vêm do petróleo, certo? Então, se não fosse esse método de separação de mistura, a gente não teria esses subprodutos do petróleo. E não acontece só com o petróleo, não. Isso acontece com as mineradoras, né, que vai lá no solo e retira o calcário para fazer o cimento, que a gente usa na construção, retira o minério de ferro, que a gente tem aí em várias coisas, o ferro presente. Então, tudo isso graças aos métodos de separação de mistura, certo? Então, vamos colocar a resposta aqui, ó. Então, graças a estes métodos, temos acesso a vários subprodutos do petróleo, de minerais, entre outros. Beleza, pessoal? Então, a gente consegue separar uma substância da outra graças a esses métodos de separação de mistura. Viu? E aqui, pessoal, por que a água é denominada solvente universal? Então, gente, vocês têm que entender aqui a diferença entre duas palavras. Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, de preto a palavra, vou colocar de vermelho a palavra solvente, ó. Solvente. Solvente, e de preto a palavra soluto. Pessoal, alguém sabe falar a diferença entre solvente e soluto? Alguém aí sabe? Ou não? Vamos participar, gente. Solvente é o que dissolve, soluto é o que é dissolvido? Isso, perfeito. Quem respondeu? Paulo Gomes. Paulo? É. Parabéns, Paulo. Então é isso aí mesmo. Então, gente, o Paulo falou perfeitamente. Solvente é aquele que vai dissolver.
E soluto é aquele que é dissolvido. Então, por exemplo, se eu vou fazer um suco desses de saquinho, certo? Aí eu vou pegar o saquinho ali e vou jogar ele na água, né? Nesse caso do suco, né, do pó do suco, lá o pozinho do suco e a água, quem que vai ser o solvente? Fala para mim aí, pessoal. Vamos participar. A água. A água vai ser o solvente e o pozinho de suco vai ser o soluto. Perfeito, pessoal. Então, a água ela é conhecida como solvente universal. Então aqui, ó, a água ela é conhecida como solvente universal. A palavra aqui ficou muito bonita, hein? Por que, pessoal, solvente universal? Porque várias coisas são dissolvidas em água. A água tem essa característica de conseguir dissolver vários tipos de substâncias, certo? E, assim, ela é conhecida como solvente universal. É por isso que ela é conhecida como solvente universal, porque ela tem a capacidade de dissolver vários tipos de substâncias, certo? Então, vou lá e já vou responder. Pois ela tem a capacidade de dissolver vários tipos de substâncias. Pessoal, meu acento circunflexo não está funcionando, viu? Tá dando para enxergar aí, pessoal, esse tamanho de letra? Tá? Sim. Então, pessoal, a água ela é solvente universal, pois é uma substância capaz de dissolver vários tipos de substâncias, certo? Vou até beber um pouco de água aqui agora, deu sede. Falou de água. Gente, número 3, pessoal. Cite uma vantagem da destilação simples em relação à evaporação na separação de mistura. Então, primeira coisa, eu vou mostrar para vocês então a imagem de um destilador. Destilador de água. Deixa eu ver aqui. Vou ter que colocar assim. Destilação simples. Olha aqui, ó. Vou pegar essa imagem aqui. Pessoal, tá dando para enxergar aí direitinho? Sim. Então, destilação simples. O que acontece? A gente tem aqui, ó, isso aqui é um equipamento de laboratório feito basicamente para fins estudantis. Isso aqui é para ensinar, viu? E aí, pessoal, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um bico de Bilsen. Isso aqui nada mais é do que uma espécie de chama de fogão, certo? Então aqui a gente tem o gás que é queimado aqui e faz essa chama aqui. Essa chama, essa fonte de calor, ela vai aquecer a água que está aqui no balão. Tá vendo? Então aqui esse aqui a gente chama de balão destilador. Então aqui vai aquecer a água. E aquecendo a água, até chegar a uma certa temperatura, essa água vai começar a evaporar. Então a gente tem aqui um termômetro para estar indicando a temperatura que está acontecendo aqui dentro. Então essa água ela vai evaporar, o vapor dela vai subir pelo balão, vocês estão vendo a setinha aí, né?
vai subir pelo balão, só que esse vapor ele não vai conseguir sair, porque aqui está tampado com a rolha. Então isso aqui de marrom é uma rolha. Então não deixa sair. Essa rolha não vai deixar o vapor sair. Então o vapor ele vai voltar e ele vai encontrar uma passagem para ele, que é esse tubinho aqui, ó. Então esse vapor ele vai descer, né, vai passar por esse tubinho e ele vai chegar aqui no condensador. O que é esse condensador, pessoal? Esse condensador ele é um tubo que ele tem, na verdade ele é um tubo duplo. Ele tem dois tubos. Um tubo interno, que é esse que a gente está vendo aqui lá dentro dele, e um tubo externo, que é esse mais grosso aqui que a gente está vendo por fora. E o que acontece? Aqui tem uma entrada e aqui vai ter uma saída. E aqui a gente vai colocar uma mangueira e vai encher de água. E a água vai sair por aqui. E a água vai estar entrando e saindo o tempo todo. E a água, ela vai fazer com que o vapor, ela vai fazer esse tubo ficar mais frio. A água vai resfriar esse tubo. E o vapor que está passando por aqui, ele está muito quente. Quando esse vapor ele encontra esse tubo que está mais frio, então ele vai se condensar. E aí o vapor vai ser condensado, certo? E quando o vapor condensa, ele vai voltar para o estado líquido e vai pingar aqui nesse Erlenmeyer, aqui nesse frasco. Tem um nome engraçado, né? Então aqui vai ficar pingando a água, né, que estava naquele vapor, né? E aí, pessoal, o que acontece? Esse processo aqui é o processo de destilação simples. Aqui a gente está vendo a água misturada, olha lá, uma mistura. A água misturada com terra, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Se você colocar água com terra nesse tubo aqui, ao fazer esse processo, do lado de cá, vai ficar água pura, água limpinha, pura, certo? Olha que interessante. Ai, pessoal, mas por que vai ficar água pura do lado de cá? Simples. Porque a terra não vai evaporar junto com a água. A terra não vai evaporar. A terra vai ficar aqui. Quem vai evaporar é somente a água. Por isso que a gente está fazendo uma separação. A gente está separando, no caso aqui, a água da terra. Vocês entenderam, pessoal? Ou não? Pode falar aí. Entendemos. Entendeu? Então esse processo aqui é um processo de separação de mistura. E aqui, pessoal, qual que é a vantagem da destilação simples em relação à evaporação? Ó, a vantagem, pessoal, é o seguinte. Vou mostrar para vocês a figura aqui de novo. Imagina que eu quero fazer, eu estou com a terra molhada. Imagina que eu estou lá com um monte de terra molhada e o que eu vou fazer com essa terra? Eu vou usar essa terra para encher ali, para fazer um... não sei, pessoal. Vou usar essa terra. Só que essa terra, ela tem que estar seca. Eu quero que a terra esteja seca. Aí como que eu posso separar a água da terra? Muito simples. Eu posso espalhar a terra em algum lugar ali. Eu vou espalhar a terra e vou esperar o sol esquentar aquela água lá da terra. E a água vai evaporar, vai embora para a atmosfera e a terra vai ficar seca. Aí beleza, eu consegui aquilo que eu queria, que era a terra sem a água, a terra seca. Beleza. Então, nesse processo aí, eu utilizei a evaporação. Então, estou utilizando a evaporação para me separar a água da terra. Beleza, a água foi embora para a atmosfera, na forma de vapor. E eu fiquei com a terra seca. Agora, imagina se eu quisesse, na verdade, se eu quisesse a água e não a terra. Como que eu poderia fazer? Né? Imagina que eu
que eu estou num ambiente muito seco e quero beber um pouco de água. Então até vou beber aqui. Ó. Quero beber um pouco de água. E eu não tenho mais nada, só tem aquela terra molhada. Eu não posso beber a terra. Né? Apesar de estar molhada, eu não posso beber a terra. Né? Não vai dar certo, todo mundo sabe disso. Então, como que eu posso conseguir pegar a água daquela terra? Né? Eu posso fazer esse processo aqui, ó, de destilação simples. Eu vou esquentar, vou colocar isso num tubo fechado, um equipamento parecido assim, e vou esquentar aquela terra. O vapor de água vai sair e vai se condensar e vai estar aqui do outro lado. E aí eu vou conseguir beber a água. E a terra vai ficar aqui. Então, gente, a vantagem da destilação simples. Então, vamos colocar aqui, ó. A vantagem é que na destilação simples eu não vou perder o vapor. Pessoal, eu vou colocar aqui, ó, que eu não vou perder o vapor, né? Por quê? Porque às vezes eu posso estar fazendo essa destilação com outras substâncias. Não é só a água que vai evaporar. Então eu posso estar fazendo isso com outras substâncias, né? Mas o importante é a gente saber que na destilação simples eu não vou perder o vapor, certo? Agora, na evaporação, o vapor vai embora para a atmosfera. Nunca mais eu vou ficar sabendo aquele vapor lá. Pessoal, se não estiver entendendo, pode perguntar, viu? Eu sei que não é uma matéria muito simples, né? Apesar da gente estar falando aqui da destilação simples, ela não é muito simples assim. Então, se não estiver entendendo, pode perguntar, não precisa ter vergonha, viu? Tá bom? Tá bom. Então tá bom, vamos continuar. Pessoal, então, número 4 agora. Falou o seguinte aqui, ó. Você conheceu neste capítulo alguns métodos para separar misturas. Agora, indique os métodos que podem se aplicar em cada caso. Ó, aqui, pessoal, a gente tem um caso de uma mistura de água e álcool. Água e álcool. Então, como que eu posso separar a água do álcool? Alguém conseguiu responder essa aí? Essa é uma das mais difíceis. Eu coloquei que colocar pouco calor, que o álcool evapora mais rápido do que a água. Ah, boa ideia. Então, se a gente colocar pouco calor, o álcool vai evaporar mais rápido. Certo. Deixa eu dar Ó, certinho, tá certo. Aí, eu vou só escrever de uma forma diferente, viu? Então, nesse caso aí, a gente vai fazer uma destilação fracionada. Quem respondeu? Poderia falar o nome para mim, por favor? Não precisa ter vergonha não, gente. Pessoal, então é o seguinte, destilação fracionada, olha aqui, ó. Destilação fracionada. Então, pessoal, destilação fracionada é isso que a colega, que não quis se identificar, acabou de falar. Então, o que acontece? Eu vou separar a água do álcool. O que eu posso fazer? Eu vou
colocar ela numa certa temperatura e o álcool ele vai evaporar mais rápido. E aí, se tiver um ambiente fechado, olha aqui, ó, tem que ter um ambiente fechado, o vapor do álcool, eu vou pegar ele em determinado local, né? Aqui está usando um becker. E a água, se eu não deixar, aí por isso que é importante o termômetro, eu não posso deixar atingir 100 graus Celsius. Então, se eu não deixar atingir 100 graus Celsius, eu posso conseguir separar a água do álcool, certo? É um método. Então, destilação fracionada é um método. Agora, pessoal, tem outro método que não foi falado aí, mas é o congelamento. Esse outro método aqui, ele pode ser utilizado também para separar a água do álcool, que é um método até mais simples, que a gente pode até fazer em casa, por exemplo, né? Se você pegar um copo, né, colocar água e álcool nele e colocar isso no congelador, o que vai acontecer? A água ela vai congelar a 100 graus Celsius. Agora, a temperatura de fusão, o ponto de fusão do álcool, deixa eu só pegar o valor aqui. Ó, o ponto de fusão do álcool é de menos 114 graus Celsius. Ou seja, é muito frio, mas muito frio mesmo. Vamos supor que o congelador da nossa casa aí, ele chega a menos 5 graus Celsius. Eu acho que é mais ou menos isso. Então imagina, o congelador da nossa casa chega a menos 5. O álcool, para ele congelar, ele precisa de menos 114. É muito frio. A gente não vai conseguir esfriar tanto assim dentro do congelador da nossa casa. Então, se você misturar água com álcool e colocar no congelador, você vai ver que uma parte vai congelar, que é a água, e a outra vai continuar líquida, que é o álcool. Então, dessa forma, é uma forma simples de você separar a água do álcool, certo? Lógico, pessoal, que em casa você não vai conseguir fazer uma separação total, mas a gente vai conseguir uma boa experiência, né? Agora, água e sal. Quem respondeu aí, como que a gente pode separar água do sal? Alguém conseguiu responder essa aí, gente? Esquentar a água. Isso, você pode esquentar a água, perfeito. Quem falou aí tá certinho, ó. Evaporação. Então, gente, se você esquentar, colocar água e sal em uma leiteira, né? Água misturada com sal numa leiteira, e esquentar, ligar o fogo ali e deixar ali um tempo, né? Lógico que tem que ter muito cuidado, né? Mas se você deixar ali por algum tempo aquela água fervendo, com o passar do tempo, a água vai evaporar totalmente, a água vai embora para a atmosfera totalmente, na forma de vapor, e no fundo da leiteira vai ficar somente o sal. Perfeito. É assim, na verdade é assim que é feito nas salinas, né? Que vão produzir o sal de cozinha que a gente consome. Então, o que eles fazem é um processo mais ou menos parecido com esse, viu? E para separar o petróleo, pessoal, qual que é o método utilizado para separar o petróleo? Quem respondeu aí pode falar para nós? Vamos participar, gente. A água fica, o petróleo fica por cima da água. Então é só pegar a parte de cima. Ó, na verdade, você tá certo, o petróleo fica por cima da água. Porém, a gente está falando aqui da separação de uma mistura que é petróleo bruto.
Então você tem só petróleo. Só que você quer separar naquele petróleo, separar a gasolina, separar a querosene, o gás de cozinha. Você quer retirar do petróleo aqueles subprodutos que a gente tem no petróleo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um processo de destilação fracionada. Ou seja, eu vou esquentar, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou esquentar o petróleo em uma fornalha, certo? Vou esquentar esse petróleo e esse petróleo ele vai subindo por essa coluna aqui, ó. Quanto mais pesado for a mistura, ela vai descer pelas camadas mais baixas. E quanto mais leve for, ela vai subindo, porque ela está evaporando. Então aquela parte mais lá em cima é onde vai sair o gás de cozinha. Aqui vai sair gasolina, aqui vai sair querosene, aqui vai sair o diesel, aqui vai sair o óleo combustível e assim por diante. Lá embaixo vai estar o lubrificante, graxa, piche. Então dessa forma aqui, eu estou separando o petróleo de acordo com a temperatura, né? Quanto mais leve for a mistura, mais rápido ela vai evaporar. Quanto mais pesada, mais difícil ela vai evaporar, vai ficar mais aqui embaixo, né? Então isso a gente chama de destilação fracionada, viu? Ó, número 5 agora, pessoal. Um dos métodos de separação do sal de cozinha da água do mar é feito em salinas comuns em diversos estados da região Nordeste. Vamos deixar até de vermelho aqui, ó. Região Nordeste. A água do mar é colocada em grandes recipientes de pequena profundidade, ou seja, bem raso, construídos na areia. Com a ajuda do sol e dos ventos, que são intensos nessas regiões, ocorre um processo físico de separação em que o sal de cozinha e outros componentes sólidos vão se depositando no fundo dos tanques. A pergunta é, com base no texto, responda. Qual é o nome do processo físico que auxilia na separação do sal de cozinha e água? Então, como que é o nome, pessoal, do processo aqui que ajuda a separar o sal de cozinha e a água? Quem respondeu aí pode falar para nós? Evaporação. Então, o que vai acontecer, pessoal, é a evaporação. Então, aqui, ó, a gente tem as salinas. Salinas. Então aqui, pessoal, olha aqui como que é esse processo, ó. Então aqui nessa imagem, pessoal, vocês estão vendo aqui tanques onde eles vão represar a água do mar, certo? E depois de um certo tempo, a água ela vai evaporar. E no fundo do tanque, é um tanque bem rasinho, viu, gente? É 10 centímetros, é 20 centímetros, né? É bem rasinho. Mas depois que a água evaporar, vai ficar somente o sal. E aí a gente vai ter essa quantidade de sal de cozinha aqui, ó. Ainda não é bem o sal de cozinha, mas isso aqui, pessoal, é tudo sal. Isso aqui agora vai para a indústria para eles concluir o processo de fabricação do sal de cozinha que a gente usa nas nossas casas. É assim que é formado o sal, certo? É assim que é feito o sal de cozinha, pelo processo de evaporação. Depois, quais são os pré-requisitos necessários da região para que o sal possa ser separado? Então, vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Sol e ventos
que são intensos nessas regiões. Então, esse aqui, ó, são os pré-requisitos para a gente ter esse processo de separação. Então, a gente precisa do Sol e dos ventos que são intensos nessas regiões. Certo, pessoal? Para secar mais rápido. Depois, que outro método pode ser utilizado para separação sal-água nesses casos? Qual que é o outro método, pessoal, que a gente pode utilizar? Esquenta a água. Oi? Pode falar, Esquentar gente. a água. Então, pessoal, outro método que pode ser utilizado para separar o sal da água é um processo de filtração que é utilizado em usinas de dessalinização da água. A água ela é muito salgada, não dá para a gente beber. Mas se você usar um filtro muito bem aprimorado, não é qualquer filtro não, mas se você usar um filtro muito bem aprimorado e usar e pressionar essa água salgada para passar por esse filtro, você consegue, nesse processo, separar o sal da água e aí, nesse processo, no caso, a gente vai ter uma água potável saindo do outro lado. Então, você consegue fazer, assim, um processo de dessalinização da água, tornando essa água potável. Isso aqui, pessoal, foi uma coisa muito falada, né, para resolver o problema da água do Nordeste. Então, é um método, né, que é muito caro, mas pode ser feito para fazer esse processo de retirar o sal da água, viu? Então, pessoal, filtração. Vamos passar então para a próxima questão. Gente, então as questões aqui acabaram, viu? E então a gente vai ficar por aqui nessa correção, certo? E na próxima semana a gente continua. Então agradeço aí a presença de todo mundo. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem usar agora para perguntar, para fazer alguma pergunta, viu? Mas a aula por enquanto acabou mesmo. Beleza, gente? Tchau, professor. Tchau, Liliane. Tchau, José Henrique. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, Pietro. Tchau, Rocha. Até mais, pessoal. Tchau. Até a próxima aula. Tchau. Não sei quem falou aqui, mas... Até mais. Tchau. Até a próxima aula, pessoal.